E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Vitor Reage. Antes da gente ouvir o que o nosso queridíssimo Bruno Perini aqui no canto tem a nos dizer, eu queria pedir para você já deixar o seu like, exercício de sempre, padrão, tá? Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal caso não seja inscrito. A maioria continua vendo meus vídeos e não se inscrevendo, tá? Então se você ainda não é inscrito, clica aqui nesse botão agora já, por favor. E fica à vontade aí na seção dos comentários, como sempre, tá bom? Sem mais delongas, 36 segundos de introdução, bora ouvir o que o Bruno Perini tem a nos dizer. Não é preciso ser gênio, tem que ser um sobrevivente. Você monta uma carteira de ações porque entende que ainda compensa. Se você vai lá e escolhe 10 empresas, e aí metade dá errado, e quando eu digo dá errado, é dar muito errado. Alguma chega a quebrar, por exemplo, mas outra metade sobe mais de 100%, e ao longo do tempo isso vai acontecer, vai subir 100, 200, 300, 400, 500%. Então a estrutura do mercado não tem que ser gênio. Se você ficar vivo por tempo suficiente, você vai acabar sendo premiado. É por isso que os bilionários de bolsa, tanto aqui quanto lá fora, todos têm cabelos brancos, né? Ou ausência de cabelos. Nessa hora... Primeiro que assim, eu não recomendo você, se você é um investidor inexperiente, você tentar montar uma carteira de ações por conta própria. Coloca lá no índice. Aqui no Brasil, BOVA11, o ETF BOVA11. Lá nos Estados Unidos você compra S&P, tal. Tem um ETF aqui na bolsa também, o IVVB11, que é exposto ao S&P. Se você é novato, você não deveria tentar montar uma carteira por conta própria. Eu já gravei um vídeo, eu vou deixar aqui em cima, falando justamente sobre isso. Cara, 90% dos investidores, dos gestores, 90% dos gestores de fundos ativos nos Estados Unidos, eles não batem índice. E cerca de 80% das pessoas físicas, PF, investidor PF normal, também não consegue bater o índice. Quer dizer, você não precisa ser gênio, mas você tem que ser, assim, bem acima da média para conseguir bater o mercado. E você acha que você é esse cara? Difícil, né? Eu acho que faz muito mais sentido você pegar e colocar o teu dinheiro, se você quiser se expor a ações, colocar o seu dinheiro em ETFs passivos, tá bom? Vamos ver aqui a continuação do vídeo. A câmera, ela convidou pro Felipe. Muita gente vai embora rápido. Eu sempre falo que se você for um investidor médio por um tempo acima da média, você fica rico. Hoje em dia... Mas aí é que tá, né? Se você for um investidor médio por um tempo acima da média, tá bom, você fica rico. Beleza, eu tenho 33 anos. Se eu quiser ficar rico com 80, beleza, aí eu consigo ficar rico com ações se eu esperar até os 80 anos. Mas primeiro, quem quer ficar rico num prazo tão longo? Porque a gente não vive mais a época de ouro que teve Buffett, que teve Peter Lynch, que era muito mais fácil você ganhar dinheiro. A boomerzada, apesar do Buffett ele ser oficialmente silent, ele é final da geração silent. Ele tem muito mais o perfil de boomer. Ele pegou uma pujança econômica brutal, ganhou muito dinheiro. Ele é fora de série? Óbvio que é, mas viveu uma geração que era muito mais fácil de você ganhar dinheiro. Então, é muito difícil você chegar e olhar para a geração anterior e presumir que essa geração vai ter o mesmo sucesso ou consegue replicar exatamente a mesma fórmula. Essa é a minha discordância com relação à fala. A média, de acordo com a New York Stock Exchange, né, a Bolsa de Nova York, a média em que o investidor segura uma ação é de 5 meses e meio. Se a gente for para 1950, um investidor típico, né, entende-se um investidor médio, segurava suas ações por 8 anos. Uma das coisas que a gente está vendo, o quanto o excesso de informações faz com que pessoas, às vezes, comecem a tomar decisões mal fundamentadas. Exatamente. O excesso de informação ele é ruim. Ele é bem ruim. Tem até o paradoxo da escolha, né, que é quando você tem muitas opções, você acaba não escolhendo nenhuma. E isso pode muitas vezes acontecer, né? Quando você tem muitas opções, ou você não faz nada, porque você não vai querer vender as ações da sua carteira para comprar aquelas 1000 opções que tem ali, e aí você pode acabar se dando mal, que é o que acontece via de regra, né? Então vamos para o próximo vídeo. Esse daqui foi bem interessante, eu gostei desse vídeo. Vamos ver o que o próximo vídeo aqui tem a nos dizer. O problema das... Rafael, cara, legal. É que o brasileiro médio foi transformado numa criança que não sabe se controlar, não sabe entender que as coisas têm consequências e cai nessas coisas. Esse é o café sem imposto. Desculpa, a piada estava muito ali para não fazer, eu tava chamando. Mas, Rafael, você está culpando a vítima. Não, eu estou culpando quem deixou a vítima assim. Quem fez o brasileiro médio ser uma criança? O Estado. Se você olhar, boa parte da nossa legislação é o seguinte: você é burro. Então o Estado vai proibir você de cuidar da sua vida e de tomar decisões por você, e ele vai tomar decisões. Políticos vão dizer como você tem que viver a sua vida, e aí você só vai tocando aí pagando imposto.
Resultado, as pessoas não aprendem controle de impulso, não aprendem que liberdade tem responsabilidade, não aprendem que ações têm consequências, não aprendem a se planejar. Também, pra quê? O Estado vai cuidar de mim, vai dar emprego, vai dar aposentadoria, se não roubarem, né? Então... Cara, fantástico. Eu já gravei um vídeo aqui, fui criticado, hein? Fui criticado até por amigos meus, falando, não, como que pode esse negócio aí das bets? Como que pode a pessoa que apostou ser culpada? Você tá querendo culpar a vítima. Não, você precisa ser responsabilizado, porra. Responsabilidade individual. Você foi lá e fez uma aposta, você precisa ser responsabilizado. Não tô falando que a culpa é do cara, ou que é 100% dele. É óbvio que o Estado permitiu isso. O Estado, ele é talvez o principal responsável. Só que o problema é isso que o Rafael tá falando, de você simplesmente isentar as pessoas de responsabilidade individual. Isso é bizarro, cara, é bizarro isso. Só toca, só fazer churrasquinho, certo? E aí uma pessoa dessas, num país pobre e estagnado economicamente, vê um aplicativo brilhante, bonitinho, com uma musiquinha legal falando aperta aqui pra ganhar dinheiro, ele vai apertar. Proibir o aplicativo vai mudar o quê? Nada. Se você criar o teu filho com uma bicicleta de rodinha o tempo todo, não, porque ele vai cair e vai se quebrar. Beleza, você vai criar um bebezão que não sabe arcar com as consequências dos seus próprios atos. E é isso que foi feito com o brasileiro. Liberdade exige responsabilidade. E responsabilidade e maturidade só vem ou quando você ouve o que teus pais, a tua família, os teus mentores te falaram, ou quando você ignora o que eles falaram, toma na cara e daí pensa, eles tinham um ponto, né? Eu devia ter ouvido. E isso só acontece quando você tem a possibilidade do erro. Proibir as bets não vai mudar o fato de que o brasileiro foi infantilizado. O que vai mudar isso é mudar a legislação para começar a tratar a gente como um adulto. Mas ele vai cair da bicicleta e tomar uns tombos. Vai. E é assim que vira a gente. Cara, assim, tem muito o que se arrumar, tá? Eu não vou entrar em outros exemplos que são muito mais polêmicos que esse da Bet. Eu acho que esse da Bet eu vou parar por aqui, senão vou ser cancelado se eu falar outras coisas aqui. Até pensei em fazer um canal Dark. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas colocando a cara aqui, essa chance de ser cancelado é enorme, né? Só que eu não tenho tempo nem de gravar, tô gravando 4 vídeos por dia só aqui pro YouTube. Imagina se eu for fazer um canal Dark, eu não vou dar conta. Então eu não vou fazer, eu desisti dessa ideia. Só vou ficar com o meu canal aqui mesmo. Mas o que o Rafael fala é verdade. Então vamos nos ater a esse exemplo da Bet. Você precisa responsabilizar o cara que foi lá e botou o dinheiro do leite do filho lá e agora não tem mais nada. Porque senão o Estado sempre vai ficar, não, então vamos lá, vamos dar mais um Bolsa Família para ele porque ele gastou. E é assim que você cria um cidadão funcional? De novo, não vou entrar em outros exemplos aqui para não ser cancelado, mas você precisa responsabilizar essa pessoa. Essa pessoa tem que ter responsabilidade sobre os próprios atos. Excelente vídeo do Rafael. Próximo vídeo. O que me revolta é eu hoje sofrer um acidente, entrar em coma. E aí minha casa vai ficar fechada e meu carro vai estar lá dentro. E eu fiquei 10 anos em coma. E eu estou gerando dívida pro governo estando em coma. Aí quando eu sair do coma daqui 10 anos, eu perdi minha casa e meu carro. Porque eu não paguei o IPTU desses 10 anos, não paguei o IPVA. Quando eu sair eu não tenho nem casa, nem carro, nem nada. Eu não gastei água, não gastei luz, não gastei nada. O Estado não me serviu, meu plano de saúde lá tá pagando. O Estado não me proveu nada. E eu tô gerando dívida dormindo. Filho, é isso. Você não gastou nada, você só pagou e não usufruiu. Bem-vindo ao Brasil, à democracia, ao esquema em que você tem um Estado ali grande, né? O Estado grande é isso aí, não tem o que fazer. Não tenho muito o que falar. Bem-vindo ao Brasil, ao Ocidente, em sua grande maioria. Se você quiser um país muito mais livre, você vai ter que ir para alguns pontos específicos na Europa. Até aqui a América do Sul, Paraguai e Uruguai são bem melhores, né? Um estado muito menor e com muito menos imposto do que o Brasil. Mas é isso aí, acostume-se. Se você quer ficar no Brasil, acostume-se. Próximo vídeo. Sabe qual é uma das maiores críticas ao Bitcoin? O tiozão do terreno manda essa, né? Bitcoin não tem lastro. É o tipo de cara que ainda acha que o dólar é lastreado no ouro, ou até acha que o real tem lastro no ouro, né? Vamos falar do fim do lastro, né? 71. O que veio antes disso? Foi o acordo de Bretton Woods. A Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, os países se reúnem para reconstruir a economia global e existe uma proposta. E a proposta é criar uma moeda global, controlada por todos os países. Essa era a primeira proposta que estava na mesa de Bretton Woods. Os americanos falam, não, usa o dólar, pô, muito melhor. Pra que criar uma moeda nova?
Aí os países mandam ouro pros Estados Unidos, e os Estados Unidos mandam dólar, e eles usam o dólar pra contratar os Estados Unidos pra reconstruir a economia, cara. E assim monta-se a hegemonia econômica norte-americana. Então, de 44 a 71, dólar tinha lastro no ouro. E por que isso foi quebrado? Porque os Estados Unidos estavam presos na Guerra do Vietnã. 10 anos mais de guerra, bilhões de dólares no esforço de guerra. Os europeus olharam e falaram, cara, esses caras estão imprimindo mais dólar do que eles têm ouro. É a única maneira que eles estão financiando essa guerra. Vamos devolver a cédula e vamos pedir o ouro de volta. A França ancora um navio de guerra na costa norte-americana e resgata toneladas de ouro. É depois disso que o Nixon vai na UAR e termina com essa parada. Não tem mais esse negócio não. Agora o dólar é o dólar e o ouro é nosso. É legal ter lastro porque você impede que a expansão de base monetária ocorra infinitamente. O lastro previne a impressão desenfreada. Bitcoin tem um limite máximo, travado no código. Bitcoin não requer lastro, velho. Bitcoin pode ser o lastro. Tá na dúvida se o país está imprimindo mais do que ele tem, você pode auditar a carteira daquele país. Cara, que coisa linda, né? Se você olhar, esse é o lastro do Bitcoin, é a escassez dele. Qual que é o lastro do ouro? O lastro do ouro é a escassez. Você não consegue imprimir ouro. Você pode achar outras reservas de ouro em outros planetas, por exemplo. Bitcoin não. Bitcoin são uns 21 milhões de unidades lá e acabou. Ah não, mas a computação quântica agora, ela pode vir e quebrar a criptografia do Bitcoin e você imprimir mais Bitcoin. Cara, isso daí, a probabilidade disso acontecer, ela não é zero, absoluto, zero. Mas ela é tão pequena que é desprezível, entendeu? Ela é tão desprezível que você pode considerar isso como zero. Então, Bitcoin não tem para onde correr. Se você quer se livrar do Estado no teu cangote, não tem outra alternativa a não ser correr para o Bitcoin, tá? Muito boa a explicação dele, hein? Muito boa. Espero que tenha ficado claro. Se você não entendeu, é só deixar aqui nos comentários. Vamos pro próximo vídeo. Falando outro dia com um amigo empreendedor que tem um time de venda gigantesco, ele tem mais de 200 vendedores no time dele, e a ideia dele é cortar o time pela metade ao longo do próximo ano, por conta da experiência que ele fez com o IA. Falei, pô, IA preparando o terreno para venda? Ele falou, não, a IA vendendo. Ele me deu um exemplo, ele mostrou o script de uma moça que queria comprar um produto, entrou na lista, aí quando a IA foi vender, ela falou, poxa, eu ia comprar, mas a minha mãe faleceu. Ele mostrou a resposta da IA. Falou, nossa, eu entendo como isso é difícil, meus pêsames, mas pensa, era um produto para aprender idiomas, que você vai poder ocupar sua cabeça, você não vai pensar tanto nisso, você é uma mulher guerreira, vai dar a volta por cima e toma aqui um cupom. E converteu. Eu falei, caramba, eu falei, isso aqui é uma IA, cara. E aí a gente pensa o seguinte, foi o que você falou, pessoas se conectam com pessoas. Até que isso não seja mais verdade, porque durante toda a história, isso é o paradigma. Agora a gente tá numa era de mudança de paradigma. Veja o seguinte, eu vou deixar aqui as profissões que, pra mim, vão aguentar toda essa revolução do mercado de inteligência artificial. São pouquíssimas profissões que vão aguentar isso, na minha opinião. E eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir, tá? Quando você terminar esse, você vai clicar ali e vai assistir esse vídeo. Vamos ver aqui essa continuação, porque, cara, a revolução da inteligência artificial é algo magnífico e que vai ficar para a história. Acredite. Vamos ver o que o Peninho tem para dizer aqui. Você pensa, isso foi agora. Mas ela não sabia que estava conversando com uma máquina. Não sabia. Então, mas esse é o ponto. Nós teremos que ter leis e regras para mostrar isso. Que obrigue, que se diga que a máquina é uma máquina. E eu duvido que nós vamos caminhar para isso. A gente não consegue obrigar que na rede social você tenha uma identidade verdadeira. É verdade. Não tô dizendo que eu quero regulamentar, banir discurso. Você não entra num avião sem uma identidade. Você não abre uma conta no banco sem uma identidade. Por que raios você pode ter uma conta numa rede social sem uma identidade? Pra que a gente tá permitindo que existam perfis falsos? É um negócio banal e a gente não consegue regulamentar isso. Eu duvido que a gente consiga criar uma regulamentação que obrigue todas as vezes que um ser humano estiver interagindo com uma AI, uma inteligência artificial, a gente saiba que é uma inteligência artificial. Cara, difícil, hein, Rock? Putz, eu acho muito difícil que isso aconteça. Talvez seja interessante, talvez seja importante, mas eu acho que se nem rede social, como ele mesmo falou, a gente está conseguindo fazer isso, por que faria inteligência artificial, né? É bizarro, cara. O que a gente vai ver de mudança no mundo nos próximos anos não está escrito. Revolução quântica, revolução de inteligência artificial, vai ser muito legal acompanhar esses próximos anos. Tamo junto, se não deixou seu like, aproveita que é o melhor momento. É nóis, um abraço.